A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Louvamos a Deus por este belíssimo e inspirado hino, interpretado pelo grupo Nova Voz da Igreja do Calvário. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida, nessa manhã de sexta-feira, hoje 6 de agosto, antevéspera do Dia dos Pais. E eu quero nessa oportunidade lembrar a todos os filhos que há uma recomendação que eu deixo para o seu coração e para a sua meditação, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 22, que diz assim: honra a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando esta vier a envelhecer. Nesse Dia dos Pais, que será celebrado no próximo domingo, muitos filhos não têm sabido reconhecer o tratamento merecido, devido que eles devem ter para com seus pais. Eu conheço histórias de filhos cujos pais, depois de terem ficado já idosos, foram abandonados, desprezados num abrigo de idosos. E essas pessoas não sabem e nem reconhecem que um dia elas poderão também envelhecer e certamente elas não gostariam de receber o tratamento que elas hoje estão dando aos seus pais. Então, nesse Dia dos Pais, o maior presente que você pode dar a seu pai e a sua mãe é não desprezá-los. Honra teu pai que te gerou e não despreza a tua mãe quando esta vier a envelhecer. Presentes que são
entregues aos pais nessa data, pelo fato do filho reconhecer e simbolicamente dar uma camisa, um terno, um par de sapatos, isso é apenas uma maneira da gente externar, da gente expressar nosso sentimento de gratidão. Mas muitos fazem isso somente no Dia dos Pais. Os demais dias todos desprezam seus pais. Não tem aquela consideração, tão pouco honra. Lá no livro, Paulo escrevendo aos Efésios diz que nós devemos honrar e obedecer os nossos pais para que nós vivamos bem e tenhamos longevidade de dias sobre a terra. É importante que você presenteie o seu pai, mas muito mais que você possa honrá-lo e realmente reconhecer que o seu pai foi o autor da sua vida. Ele foi, e sua mãe também, naturalmente, né? Ele foi aquele que, desde que você foi gerado, ele cuidou de você. Aí até hoje, embora você já esteja talvez até casado, já seja até pai também, não é? Mas mesmo assim, ele não perde, ele não deixa de estar sempre lembrando de você. E ele espera que você jamais possa esquecê-lo. Feliz Dia dos Pais, embora que antecipadamente. Estaremos ouvindo agora mais uma meditação da Palavra de Deus ministrada em nosso tempo. Nós vamos ficar em pé e vamos ler todo esse capítulo. São 27 versículos apenas. Provérbios, capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples e descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho de sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinâmomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E ele num instante a segue, como boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca.
Não te desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Senhor amado, nós te louvamos por essa noite, quando o teu povo subiu à tua casa, para juntos te prestarmos culto de louvor, de ações de graças, como já o fizemos, e agora te pedimos que tu fales ao nosso coração, através desta escritura. Ilumina nossa mente, derrama luz em cada coração, tanto os presentes quanto os que estão ausentes, para que eles se sintam alcançados pela unção da tua palavra, qual ministraremos agora, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós vamos dar um título a essa mensagem, que eu acredito que parece para alguns que não é bem propício falar sobre esse tema: adornos da noiva de Cristo. Digamos todos: adornos da noiva de Cristo. Eu quero ver isso bem bonito: adornos da noiva de Cristo. Mais uma vez: adornos da noiva de Cristo. Para alguns talvez seja até impactante, pastor, falar sobre adornos de uma noiva de Cristo, usando como leitura o histórico de uma prostituta. Vocês vão ver no final que realmente tem sentido aquilo que nós vamos transmitir nessa noite. A palavra de Deus, irmãos, ela é a escritura inspirada verbal e plenariamente. E quando nós vemos um texto como esse, ou ouvimos ou lemos uma passagem como essa, nós temos que ter discernimento do sentido figurativo da palavra, porque ela tem realmente algo a nos falar ao coração. Por isso eu digo para aqueles que talvez estejam achando esquisito falar sobre a noiva de Cristo, sobre o ornamento da noiva de Cristo, usando como texto, como relato, o histórico de uma prostituta. Longe de mim comparar a noiva de Cristo, que é a igreja, com uma prostituta. Mas nós vamos extrair as lições desse fato bíblico, desse histórico que Salomão, autor do livro, descreve e fala com muitos detalhes. A história, meus irmãos, pelos que vocês ouviram, nos leva a gente a imaginar, leva a gente para o imaginário de uma mulher que se aproveita da ausência do marido para traí-lo. O que é muito comum hoje em nossos dias, diga-se de passagem. Quantos maridos e quantas esposas têm traído os seus esposos e vice-versa? Isso não é novidade, isso não é coisa nova, isso não é novidade, isso sempre aconteceu. Mas nós queremos mostrar que essa mulher, se aproveitando da viagem do marido, que se ausentou por um período longo, e pelo que ela disse ao jovem, ele ia passar muitos dias, porque levou um saquetel de dinheiro, levou uma certa quantia de dinheiro para passar muito tempo ausente de casa. E ela se aproveita disso para transar. Eu vou usar o termo, é esse mesmo, bem popular, com um jovem inexperiente. Ela disse, pelo texto que nós lemos: o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Então ela estava maquinando uma traição, ela estava programando um programa para ter relações com um homem cujo jovem não se tratava do seu marido, era um estranho. E aí, meus irmãos, nós queremos reportar o que acontece quando um homem e uma mulher se casam. Há juras, há compromissos, há alianças, há pactos que os noivos assumem, quer seja perante o juiz, quer seja perante o pastor ou o oficializante da cerimônia. Esse capítulo 7, versículos de 1 a 27, mostra notadamente
que aquela mulher, certamente, quando foi contrair núpcias, ela fez juras de ser fiel, que é isso que comumente a gente vê. Os noivos fazem um momento durante a cerimônia religiosa, ou perante o juiz, eles fazem uma declaração e promessas que realmente vão ser fiéis um ao outro. E diz ainda mais: até que a morte nos separe. É um pacto, é uma aliança que não pode se admitir que haja qualquer pensamento negativo quanto a um procedimento de infidelidade. E durante a cerimônia de casamento, geralmente a noiva está ornamentada com o melhor e mais puro e mais branco dos vestidos de noiva, com véu e grinalda, símbolo de que realmente ela está ali como uma virgem para ser desposada, para irem à lua de mel. E aí nós vemos que a cerimônia chama a atenção de todo mundo. Todos que estão ali estão voltadas as atenções para a noiva, o vestido, a maquiagem, se ela está bonita, se ela às vezes é feia, fica até bonita, né? É tanta maquiagem que a noiva, mesmo sendo feia, ela fica bonita. E todos estão ali para a celebração de uma cerimônia que tem tudo para realmente fazer com que aquele casal se tornem felizes. Pensando assim, meus irmãos, aquela mulher certamente, quando casou, teve um cerimonial à altura daquele impacto, daquela aliança, daquele compromisso que eles estavam assumindo. Mas, no relato bíblico, no capítulo anterior ao capítulo 7 que eu li para vocês, nós vemos nos versos que subsidiam essa passagem, que aquela noiva ou aquela mulher, um dia, na primeira oportunidade que teve, ela disse: agora eu vou me aproveitar da ausência do meu marido para ter um relacionamento ilegal, ilegítimo. E ela assim o fez. Abraçou aquele jovem como uma prostituta. Para o jovem era fornicação, para ela era uma prostituição que ela estava cometendo. E aí, meus irmãos, no capítulo que eu disse antecedente a esse, o escritor sagrado, ele fala nos versículos 20 em diante: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-o ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices o teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com os seus olhares, ou com as suas olhadelas. Essa tradução é muito mais precisa. Não te deixe prender por suas olhadelas. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo. Todo aquele que a tocar, não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens da sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos.
Esses versículos que antecedem o capítulo 7, que ele trata do adultério daquela mulher, advertidamente mostra que ele não se apartasse dos mandamentos, que ele não desprezasse os ensinos, as instruções que ele tinha recebido. E que instruções, e que ensinamentos, e que mandamentos seriam esses? Os decálogos, os quais, dentre eles, diz: não adulterarás. Tanto aquela mulher, quanto o marido, como todos quantos nós um dia nos unimos pelos laços matrimoniais, sabemos que a infidelidade está fora de qualquer contexto, de qualquer pretexto, porque é ilegítima, é ilegal qualquer relacionamento fora do casamento. E aquela mulher sabia disso. E o marido também sabia disso. Mas diante do texto nos diz que essa advertência era exatamente para que eles ficassem mais conscientizados de que qualquer atitude, qualquer comportamento que fugisse a esse padrão ou a esse parâmetro era pecado. Portanto, eles tinham conhecimento de causa. Todos nós, quando nos casamos, somos bem informados sobre isso, seja o celebrante ou seja o juiz, até que ouça o sim da noiva e o sim do rapaz. Eles estão então ali sacramentados até que a morte os separe. Todos nós temos ciência disso. E nesse texto, nós precisamos de ver que aquela mulher estava totalmente comprometida, não com o marido, mas com o pecado. E o seu comportamento foi, portanto, de infidelidade. Fazendo aqui uma pequena análise, o matrimônio, o casamento é algo divino. É a única instituição estabelecida por Deus para a felicidade do gênero humano e para a perpetuação da humanidade. Não existe outro. As ideologias hoje que estão aí, todas desmanteladas, todas desencontradas, todas na contramão da palavra de Deus, não acredita nisso, ensina tudo o contrário. Duas pessoas do mesmo sexo podem formar uma família desde que eles se amem, entre aspas. Dois homens podem realmente constituir uma família desde que eles se amem, tenham amor chamado homoafetividade, sejam homoafetivos. E para constituir família, basta adotar uma criança, pronto, ali está formada uma família. Isso está totalmente errado, à luz das Escrituras. Eu estava lendo um artigo que dizia o seguinte: nós cristãos acreditamos na ideologia de Gênesis, não na ideologia de gênero. Vocês entenderam? Ideologia de Gênesis, o que está escrito: deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Portanto, meus irmãos, o casamento é uma instituição divina, não é uma invencionice humana, e ela tem que ser levada a sério. A fidelidade é importante, é imprescindível para que o casal seja feliz. E essa mulher, ela teve um pensamento totalmente oposto. Voltando aqui ao Novo Testamento, deixando o livro de Provérbios agora um pouquinho à parte, vocês sabem qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou e aonde foi? Em Caná da Galileia, numa festa de casamento. Jesus estava ali para prestigiar, para honrar o casamento, o matrimônio, para dizer: olha, eu estou aqui para ratificar e abençoar os jovens nubentes, de modo que vocês sejam felizes, até que a morte os separe. E provavelmente Jesus estava ali para dizer: olha, sejam fiéis, honrem esse matrimônio, esse casamento, essa união, para que Deus possa abençoá-los. Todos sabiam, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Aliás, no Velho Testamento, nos decálogos, diz: não adulterarás. Jesus então disse: ouviste que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração,
já cometeu adultério. Não é preciso deitar na cama com outro homem que não é seu marido ou com outra mulher que não é sua esposa. Basta pensar, já cometeu adultério. Então Jesus colocou uma responsabilidade muito maior, muito acima do que a lei dizia, sobre aqueles que realmente haveriam de crer e confessar o seu nome. Jesus disse, basta olhar. No texto que eu li para vocês, no capítulo anterior, o escritor diz, tenha cuidado com as suas olhadelas. E sabe o que são olhadelas? É olhar com intenção, é olhar com um pensamento de desejo. Olhadelas quer dizer isso, e ele diz isso aqui, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Então o escritor sagrado diz que um dia estava debruçado na janela da casa dele, e viu essa mulher que era casada. Ela estava de um canto para o outro, passeava para lá, de lá para cá, e ela percebeu que um jovem inexperiente ia passando. É quando ela se aproxima dele e faz essa proposta. E ela disse algumas coisas que são importantes a gente salientar aqui nessa noite. Ela disse, olha, no texto que nós lemos, porque dos versos de 1 até o verso 6, até o verso 5, ele está falando dos mandamentos, que ele não esquecesse, que ela não esquecesse, estivesse sempre na memória a lembrança do que era para ela obedecer a palavra. E não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Nos versos 6 em diante, ele diz, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo da escuridão, da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro com veste de prostituta e astuta de coração. É apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Ela estava dizendo que, como uma mulher religiosa, tinha feito suas obrigações, tinha oferecido sacrifícios no templo, tinha ido lá fazer suas oferendas, tratava-se de uma mulher casada e, diga-se de passagem, religiosa. Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de coxas a minha cama de linho fino do Egito, de várias cores. Ela está dizendo aqui que o leito estava ornamentado para ter aquele momento prazeroso de traição. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinâmomo, que são perfumes. Inclusive nós, quando estivemos no Egito, nós estivemos lá, eu creio que quem me acompanhou numa das excursões, a gente foi numa loja que só vendia perfumes, com fragrâncias de toda a natureza que você possa imaginar. Espero que você, amigo internauta, telespectador, que esteve conosco, nesse domingo, vá à igreja mais próxima do seu templo, da sua casa. Há um templo evangélico no seu bairro. Então vá lá ouvir a palavra de Deus. Se você quiser nos dar o privilégio de visitar a nossa igreja, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ali ao lado do Monumento do Centenário, confluência com o girador do início da Avenida Brasília. E os nossos cultos acontecem aos domingos, escola dominical, estudo da palavra de Deus às 9 horas, à noite, 18 horas, culto divino. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família, você está convidado a estar conosco. E às quintas-feiras, estudo bíblico, inclusive com transmissão online, tanto no domingo quanto às quintas-feiras. E você está convidado a fazer-nos uma visita.
Como também não esqueça, de 11 a 15 de novembro, aniversário da Igreja do Calvário, Jubileu de Ouro. Estamos aqui com já vestindo a nossa camiseta de celebração dessa festa bonita. Contaremos com a presença do conjunto Embaixadores de Sião, o cantor Armando Filho, pastor Alexandre Ximenes, pastor Carlos Alberto, pastor Ivan Marinho, pastor Wilson Porto, também de São Paulo, será o nosso pregador numa das noites. Então, você não pode perder. Estejam conosco de 11 a 15 de novembro. Faça aquisição, além da camiseta, também dessa caneca, para que você possa, juntamente conosco, celebrarmos juntos o nosso Jubileu de Ouro. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.